César, conhece algum founder que gerencia a empresa pelo WhatsApp? Essas perguntas que você me faz, né, a gente estava aqui no antes do episódio, né, te a gente bota o episódio no ar na segunda-feira, terça-feira eu recebo mensagem de algum CEO que eu tenho alguma relação, seja de conselho, das investidas, falando: "Poxa, você falou aquilo para mim", né. Então, essas perguntas sempre me deixam no né, os caras achando que a resposta é para eles, mas não é para ninguém não, Pode usar estatística, fala assim, uns 80% eu acho que uns 110% usa demais o gerencia WhatsApp, pelo viu. WhatsApp, é. Acho que gerencia muito É o pelo novo sistema WhatsApp. de gestão da empresa, tá inclusive ameaçando a Nossa, TOTUS cara. aí, é o WhatsApp, né? É, Esquece ERP, esquece OKR, botou o WhatsApp, tá resolvido o sistema sim. de gestão. Você se você fizer aquela pergunta mortal: "Quantos grupos de WhatsApp você tá?", né, só da empresa, você já vai ver como que a empresa roda, né. E, lógico, são ferramentas bacanas, mas, cara, você tem que tomar muito cuidado, né. A gente vai explorar um pouco disso, né, mas com a força que você tem e a interrupção que você causa em todo mundo. Então, quanto maior é o seu cargo, Aham. maior é a urgência que as pessoas vão querer te responder. Uhum. E se você é um disparador compulsivo de WhatsApp para todo mundo, imagina num grupo, quando você manda uma mensagem sua, quantas pessoas não vão parar o que estão fazendo para ler aquela sua mensagem. Sim. E a pergunta é: precisava? Aham. Não está faltando alguma governança aqui melhor? Uhum. Né? Uhum. Esse é o questionamento que eu faço a todo momento, né? Principalmente para o CEO, né? Para os founders, que são as pessoas que têm o maior poder dentro da empresa, e eles têm esse poder de também dar o exemplo, Sim. né? Então, ele hoje essa hipercomunicação para mim É um é desafio é para. um grande desafio para todo mundo, não é só para Sim, o CEO, mas o CEO nesse sentido ele é muito culpado de detonar a produtividade da empresa inteira por não saber usar direito essas com ferramentas, certeza. né. Então, vamos desenvolver um É, pouco mais sobre isso no com episódio, certeza. mas isso o CEO Zap Zap é um problema. É um problema. E nem é tanto o foco aqui falar do WhatsApp, a gente nem se preparou por isso, mas eu acho que já é uma grande entrega no episódio em si. Cara, se você conseguir eliminar o WhatsApp na comunicação da interna da empresa e partir para um caminho mais profissional, que seja um Slack, que seja um Discord, já vai mudar em muita coisa. E tem uma parte que eu acho que é mais inocente, que é feita assim, igual você falou, pô, manda mensagem, cria o grupo ali, mas eu queria só trazer alguns alertas. Quando você chama um colaborador no individual, entra no ponto que você falou que, pô, é o CEO me chamando, deve ser importante, você distorce as prioridades de todo mundo, porque você está estabelecendo você as prioridades. Segundo ponto, se você manda uma mensagem num grupo. Primeiro, se era uma mensagem em grupo e deveria ser direcionada para uma pessoa, fala com a pessoa. Não fala com a pessoa na frente de todo mundo, vamos dizer assim. E se você manda uma mensagem num grupo, a mensagem ela não é para ninguém. Então você causa uma disfunção nas suas linhas de controle. É igual mandar no grupo de marketing, assim, galera, os leads estão muito baixos hoje. Não afeta todo mundo, mas não afeta ninguém. Ninguém ficou accountable por aquilo. Foi só um desabafo, né? Você só Sim, desabafou em público. E tem uma outra parte menos inocente que a comunicação por WhatsApp, principalmente se fora do horário, pode gerar um liability pro fã. Às vezes ele tá total. fazendo isso sem saber, ele tá mandando mensagem 9 horas da noite para um colaborador achando que tá tudo bem, e se um dia esse camarada sair da empresa e tiver uma intenção não muito boa, ele pode ir pro pau e usar aquelas mensagens de WhatsApp como forma de assédio. Eu acho que muita gente que usa o WhatsApp como ferramenta de trabalho não tem nem consciência É, disso, eu né? conheci uma empresa que eu achei muito legal, assim, ele definiu na governança, o uso das ferramentas. Então ele fala: WhatsApp, Slack são aplicativos de mensagens instantâneas. Uhum. Saiba que ao usá-la, você provavelmente está interrompendo a pessoa do outro lado. Mas se você usou, é que é alguma coisa muito importante que você precisa, talvez, uma interação rápida, Sim. uma interação instantânea. Não é uma mensagem instantânea, usa o e-mail. O e-mail, a pessoa, quando ela tiver no momento que ela vai se planejar para ler o e-mail, ela vai e responde no e-mail, copia as outras pessoas, se precisar copiar alguém, né? Política, por exemplo, cuidado em copiar as pessoas. Ele fala assim, cara, se a pessoa não tem ação sobre aquilo, ela só precisa estar informada, você pode informá-la na cadência que você tiver. Uhum. Então existe uma governança dos rituais e cadência, ou seja, cara, determinar isso, e foi legal que essa empresa ela coloca assim que
eles mediram que a produtividade das pessoas individualmente melhorou em 30%. Não tenho dúvida. Porque eles Só com boas estabeleceram a práticas de governança comunicação e boas interna. práticas, né? O problema é quando não parte do CEO. Ou Sim. pior, O quando CEO o é o CEO ofensor é o disso. ofensor. Sim. Porque ele é o cara que tem mais força. Normalmente é o caso. Normalmente é o caso. Uhum. Né? Porque ele se sente no direito de, tô com uma dúvida, deixa eu já questionar o cara que já manda mensagem. Aí o cara tá lá programando, depois você vai reclamar que ele fez um negócio com bug. Porque toda hora ele é interrompido para te Sim. responder as coisas, é lógico que ele vai gerar um código com bug. E cada interrupção você contratou um bug. Uhum. Né? Então essa consciência muitas vezes a gente não tem. Então, e aí o founder, o que ele fala? Ele vai se vitimizar, que ele, nossa, tá trabalhando pra caramba, que não sei o quê, que as pessoas Todo são mundo imaturas, é júnior, né? todo mundo é júnior. E a gente vai trabalhar esses aspectos aqui, mas vamos lá. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre founders que administram mal o seu tempo, muito na crença de que a gente vem numa batida de episódios de falar sobre sair da inércia, aumentar a eficiência, aumentar a produtividade e naturalmente a gente tem uma crença aqui de que se a gente conseguir mexer na produtividade do que é o principal vetor da empresa, que é o founder, a gente melhora a produtividade da empresa como um todo. Então, se você está tomando conhecimento do Startups and Downs agora, saiba que a gente tem a pretensão de ser o podcast de cabeceira de quem empreende e cobrir os assuntos que assombram aí os empreendedores, os founders de uma forma geral e que não são tão bem cobertos na literatura. Então aqui a gente fala sobre construção de time, formação de liderança, stock option, o que pode dar errado num M&A, e a gente fala muito também de ferramentas de alavancagem de trabalho para os próprios founders. Então tenho certeza que esse episódio vai te ajudar, por isso já peço para você deixar um like aí, se você está acompanhando pelo Spotify, deixa 5 estrelinhas pro programa, seja no Spotify ou no YouTube, já garante que você está seguindo o programa, e a melhor forma de você ajudar o Startups and Downs a continuar crescendo é encaminhar esse episódio para algum empreendedor ou empreendedora. Tenho certeza que você conhece uma meia dúzia que está reclamando que está trabalhando 12 horas por dia, que não consegue mais ver os filhos, que trabalha de final de semana, que precisa melhorar a produtividade. Manda esse episódio para essa pessoa, que vai estar fazendo bem para ela e vai estar fazendo bem pro programa também. E aí, até aproveitando, eu acabei citando um pouco dos sintomas, né? Eu ia fazer a primeira pergunta da abertura para você, de quantos founders te procuram se queixando. Aí eu te conhecendo, eu falei, cara, eu acho que a do WhatsApp vai ser mais divertida, mas eu queria pegar um pouco desses sintomas. Eu imagino que por você ser um conselheiro que exerce também um papel de confiança dos founders, que muitas vezes contam com você como um braço direito ali, alguém, pô, confio no César para poder dar uma desabafada. Eu não consigo estimar quantos founders devem te procurar, tipo, César, cara, o piano tá pesado. E aqui, vamos deixar de lado a parte do resultado da empresa e tudo que a gente cobriu em episódios anteriores, mas muitas vezes no pessoal. Não, pô, cara, eu tô trabalhando no modelo 007, né, da 0 hora, 7 dias por semana, né, quase não volto para casa, tá balançando um pouco o meu casamento, e aí depois vem um pouco das justificativas do porquê que ele tá vivendo esse espiral negativo, né, pô, meu time é muito júnior, putz, cara, eu não consigo acertar numa liderança boa, né, tem essas retóricas meio prontas, assim, que nós founders adotamos, né, não faço ideia de quantas vezes você deve ouvir isso por semana. Sim. Cara, eu acho que esse founder que chegou nesse estágio é o melhor. Tá. Porque ele quer mudar. Tá. O problema é quando o cara não consegue perceber. Ele ainda tá no guerreirão, né? Trabalho Tá no 12 horas por dia e tá tranquilo, cara. E ele manda mensagem pra você 11 horas da noite e tá o normal, porque, cara, a gente não tem, né, que perder. Então, ele tá numa jornada, assim, intensa. E, cara, é a paixão dele e nisso eu respeito. Claro. Mas, cara, nem todo mundo pode estar na mesma vibe. Uhum. Né? E ele também não vai aguentar isso por uma jornada de 10 anos, né? Uma coisa é Não o cara ali, aguenta. 2 anos, tô em forma ainda, né? Não Alguns aguenta. anos fazendo isso vai cobrar um preço do O camarada, o né? meu demorou, foram 8 anos, mas em 8 anos chegou a conta, que eu era justamente isso. Não tinha tempo ruim, cara. Era de domingo a domingo trabalhando intensamente e espremendo e detonando a minha Um equipe. pouco do mal de quem faz isso é que a gente espera que as pessoas façam o mesmo, né? Eu não sei se eu esperava, mas as pessoas se sentiam cobradas. Aham. Eu não esperava, porque eu sabia que eu era meio maluco.
mas as pessoas se sentiam cobradas. Então, sabe aquele negócio das pessoas não irem embora da empresa porque eu ainda tô lá? Sim. Tinha um pouco disso, Sim. né? Então, cara, eu não cobrava ninguém, mas as pessoas acho que precisavam mostrar, talvez, para mim isso, porque é uma cultura nociva que eu executava, né? Tem gente que me conhece hoje e acha que não é possível que você era assim, né? Eu era terrível. As pessoas que trabalharam comigo na MC1, no provedor, sabem que eu mudei no final, mas eu era Você vê um complicado. pouco dos sinais de ditadura, né? A gente brinca um pouco dos estereótipos de founder tem os founders ditadores aí, que você falando isso que as pessoas não iam embora enquanto você não ia, me lembra que uma vez eu vi uma curiosidade que quando o Stalin fazia um discurso, às vezes os aplausos duravam meia hora porque a galera tinha medo. Falava, quem que vai ser o primeiro que vai parar de aplaudir? Ele vai ver que parou de aplaudir, né? Enfim. Então, mas mas o founder que chegou nessa condição que você falou de admitir que tem um problema, tudo, é mais fácil você trabalhar já com ele porque ele já criou consciência. Criou consciência do problema. Né? E aí, a partir da consciência, o que eu tento trabalhar com ele assim, é o que está no poder dele resolver. E a primeira coisa é ele gerenciar a própria agenda. Geralmente existe um problema, Ricardo, de não gerenciar a própria agenda. Né? Quantos founders não conseguem ser donos da agenda? Né? Ou ele até tem uma agenda, mas ele nunca cumpre. Sim. A agenda dele é uma peça de ficção científica. Né? Sim. Então, ou seja, e você vê que são práticas, né? É ensiná-lo a como gerenciar o tempo. E geralmente essa dor chega, né? E tem um terceiro, né? Tem aquele cara que não sabe nada, tem aquele cara que admite que estou com um problema, e tem aquele cara que só tá na reclamação. Então, ele fala, cara, tô trabalhando pra caramba, tô cansado, frustrado. Pô, cara, meu time é muito júnior, cara, eu tenho que pedir pros caras isso, pedir aquilo, os caras não fazem, tal time não presta, né? Poxa, se eu não boto a mão nas coisas... eu tenho que entrar em tudo, né? eu tenho que entrar em tudo. Se eu não boto a mão nas coisas, as coisas não andam, tal. Pra mim, cara, são 3 perfis com o mesmo problema, né? Que é a única constante nessa equação... É o founder. É o founder. Sim. É o founder. E a primeira mudança, não tô falando que vai resolver 100%, mas é ele o único que tem poder para resolver isso. Sim. Porque é ele que é o guardião da cultura, né? Ele que é o cara A agenda da gestão provavelmente a agenda da gestão em torno dele. Ele que pode definir regras claras para que a gente não lide contra a produtividade, né? Então, tá na mão dele. Tá muito mais na mão dele. Por isso que eu gosto de trabalhar com conselhos e tudo mais. E eu falo que a minha função no conselho não é fazer a empresa dar certo. É fazer os empreendedores ali, os diretores, os executivos darem certo. Porque se eles derem certo, a empresa vai dar certo. Né? Eu não tenho... Se eu quisesse fazer a empresa dar certo, eu virava executivo. Sim. Né? Então, a missão que a gente tem, quando vem conversar comigo, é, cara, como é que eu ajudo o cara a melhorar? Sim. Né? E nesse sentido, eu acho que é o trabalho que a gente tem que fazer aqui. Ou seja, os empreendedores, né, o que a gente está falando aqui é para ele tentar se identificar e saber que existem coisas que ele pode fazer, né, mas ele precisa se reconhecer um pouco nesses estereótipos aqui que a gente está brincando. Mas você vê que, assim, talvez o primeiro passo do reconhecimento, ele reconhece que tem o problema, mas ele ainda se reconhece como vítima, né? Total. Assim, o meu time é júnior, pô, não para ninguém na cadeira de gestão. Por que será, né, que não para ninguém na cadeira? Eu imagino que alguém mais maduro como você escuta e fala, pô, gozado, né? Mas que o problema sempre tá nas outras pessoas, nunca tá nesse cara, né? Mas se a gente fosse ajudar esse cara a se autodiagnosticar, se fosse passar alguns sinais, eu já me vi diversas vezes em momentos assim, né? O que seria, como que é a característica do dia dessa pessoa, né? Provavelmente passa o dia pipocando de uma reunião para outra, né? Termina um one-on-one, entra numa reunião de status report, sai numa de status report, emboca numa reunião diária e é o dia inteiro fazendo reunião atrás de reunião, chamando o time no WhatsApp o tempo todo, como a gente falou, uma necessidade de querer entrar no micro muito grande, né? Então, se bobear, o cara tá na reunião de forecast de vendas, ele sai da de forecast de venda, entra na de sprint de desenvolvimento. Sprint, cara, nossa. Aí o time de desenvolvimento já tinha ordenado tudo, o cara vai reordenar tudo de acordo com as prioridades que ele acha, porque ele acabou de fazer uma call com um cliente e ele ainda fala com o cliente, então ele escuta o que o cliente reclama, o cliente tem o viés dele, o cara sai contaminado daquela reunião, vai na reunião de sprint, muda todas as prioridades da empresa, ele está sempre descoordenando, né,
pipocando entre uma reunião e outra e causando essa disfunção dentro da... Sim. O que mantém ele, né, nesse limbo, né? Mantém ele não consegue sair dessas reuniões porque ele tem o sentimento de que se ele sair, tira o senso de prioridade, né? Essa do sprint é legal, porque se tem alguém definido que tem esse papel de tocar sprint, definir as prioridades e tudo mais, quando entra o CEO que tem uma força, né, vamos pensar em níveis de força, é o maior nível da empresa. Com certeza. Né? E ele vira o protagonista da reunião e começa a dar opinião e começa... Cara, ele estraga. O cara do outro lado vai falar, cara, eu planejei uma outra coisa, esse cara não alinhou comigo, me atravessou aqui, né? E beleza, o que dev cabe vai ficar com receio de passar qualquer orçamento de tempo, porque ele fala, cara, é o CEO, se eu falar que vai levar 3 semanas para resolver esse problema, o cara vai pular alto aqui. Então, às vezes, ele dá um placa, não, eu consigo isso para amanhã, mas é irreal, né? Sim, sim. Então, ou seja, se reconhecer na estrutura, talvez seja o primeiro passo para você entender aonde que eu devo realmente tocar e onde eu não devo tocar. Um outro sintoma comum que eu vejo muito é assim, o cara fala assim, cara, eu só consigo trabalhar parece que depois das 6. Que o dia inteiro é apagando incêndio, reunião, é um saco, tal, não sei o quê. Depois das 6 que eu consigo sentar na minha máquina, nossa, aí eu sou um canhão, cara. Das 6 até as 11 da noite, eu rendo pra caramba. Aí ele lota a caixa de e-mail de todo mundo. Aí destrói todo mundo, cara. Ele não usa nem no e-mail aqui, ali, adiar envio, né? Envia amanhã às 8 da manhã. Tem certeza do que tem que mandar, ele manda na hora. É, outra coisa que eu falo, né? Final de semana, né? O cara, no final de semana, você só vai vendo, vai vindo que o cara tá despachando as coisas dele, né? Cara, tem uma funcionalidade lá no Gmail, né? Que você fala enviar segunda-feira às 8 da manhã. Pronto. Não precisa encher o saco de ninguém. Estragar o final de semana de ninguém, né? Então tem coisa que não dá para fazer. Então, esse senso de urgência, né? Não saber usar as ferramentas para isso, né? Eu tenho que disparar agora a mensagem, né? Facilitou até agora o WhatsApp, né? Que o WhatsApp você pode escrever um rascunho e fica lá, né? Parado, né? E fica aparecendo no topo. Depois você vai lá e só envia de manhã, na segunda de manhã. Qualquer coisa assim, né? Mas faltam esses mecanismos, né? E aí ele não entende como ele atrapalha a empresa. É verdade. A pretensa supercomunicação que a gente tem hoje, a hipercomunicação, ela atrapalha. Muito. Né? E eu acho que tem uma questão, cara, que dá uma apimentada nessa mistura, que eu acho que o trabalho remoto ele pode trazer muitos ganhos de produtividade, ganhos de qualidade de vida, muito embora eu não seja o maior partidário do trabalho remoto, assumindo aqui minhas limitações como gestor, eu funciono muito melhor no presencial e já tem um bom tempo que eu tomei essa decisão na minha empresa de estar no presencial com o meu time de gestão. Eu definitivamente não soube ganhar o jogo no trabalho remoto, mas eu sinto que no trabalho remoto isso ainda é um pouco mais acentuado, porque na necessidade de ver o trabalho acontecendo, cria a reunião o tempo todo, bate aquelas ansiedades e você não tá vendo a operação acontecendo, mas se você quer dar um confere para saber como as coisas estão, você sai disparando mensagem para um monte de gente. Sim. E como que isso acaba prejudicando ainda mais. E aí a pessoa que tá em casa recebe essa mensagem do CEO, fica ansiosa também, redefine as prioridades dela com base na mensagem que ela recebeu. Sim. Né? Eu acho que é um desafio ainda maior quando a gente está falando disso em gestão de trabalho remoto. E eu, assim, eu nunca trabalhei em bancos, por exemplo, né? Mas a gente ouve muito que um ambiente num banco, por exemplo, é extremamente agressivo nesse sentido, né? De qualquer horário é horário, né? Meu filho tem amigos que parece que vão para trabalhar, aí vão para a faculdade, depois voltam à noite para continuar trabalhando, né? Um ritmo assim alucinante, né? E o cara ainda está no estágio, né? Porque a cultura do banco é essa, né? Ou seja, a cultura tá dada ali. Se você topar entrar na cultura, você entra na cultura. E eles buscam compensar com bônus, etc. Eles compensam com outras coisas. O que quase cria que, assim, talvez eu tolere isso por alguns anos da minha vida para eu fazer um bom colchão aqui, depois eu busco alguma coisa que vai me promover uma melhor qualidade de vida. Mas provavelmente nenhum gestor do banco tá lá se culpando, que tá trabalhando muito e tal, não sei o quê. Esse cenário já tá dado. Tá dado. O problema é quando a gente chega nessas reclamações aqui. Ele não tá satisfeito e a culpa é de 99% da empresa que está embaixo dele e ele não faz parte dessa equação da culpa. Né? Ele é uma vítima, ele é a maior vítima de todos os funcionários da empresa que estão lutando para ferrar com ele. Parece que é um negócio assim, né? Então isso é muito ruim mesmo. Boa. Né?
Mas vamos lá. Tem uma coisa que também me chama a atenção nesse comportamento, Ricardo, que é, muitas vezes também, é como que o CEO, ele se coloca na posição, quando ele fala da falta de tempo, ele se coloca na posição do super-herói, né. Uhum. Esse é um outro comportamento, ou seja, teve um problema num cliente, né, ele tem que ser a estrela para falar com o cliente e resolver a questão. Aham. Ele tem um prazer quando o desfecho teve É. uma interferência grande dele, né? Então eu tinha muito isso, né, o cliente, estamos com um problema, o cliente quer falar com você, o CEO. Aí eu ia na reunião e eu era o protagonista na reunião. Então sabia tudo, resolvia e tal, não sei o quê. Aí o cara que estava atendendo a reunião ficava calado. Uhum. No dia seguinte, quando o cliente tinha algum problema, eu não queria mais falar com o cara, Claro. quer falar Que foi com comigo, você. né. E aí parece que, nossa meu, hoje arrebentei lá, né. Uhum. Cara, Se não fosse eu nessa empresa, você founder tá cavando um buraco para com você, certeza. né. Então eu tinha que ligar o modo idiota que eu falava, né. O modo idiota é o cara me perguntava alguma coisa na reunião, eu: "Não sei, ó, ele sabe". Uhum. Aí: não sei, ele sabe". Na terceira vez ele: "Não vou perguntar para esse idiota, eu vou perguntar direto para o cara". Sim. E já perguntava para o cara, né. Sim. Ou seja, tem que ser o empreendedor tem que entender que o bem mais precioso que ele tem é o tempo. Uhum. E ele tem que toda hora se questionar onde ele está gastando o tempo dele. Uhum. Se ele não estiver medindo isso, não estiver trabalhando isso, Ricardo, dificilmente ele vai ajustar e ele vai combater todos esses problemas, esses sintomas que a gente falou aqui. Boa. Vamos então tentar abrir um pouco das nossas ferramentas aí, o que que a gente Vamos vê lá? que funciona pra gente com outros empreendedores para tentar resolver essa problemática? Vamos lá. Então, vou começar te perguntando, como que você resolve os seus horários, o seu tempo? Você é um cara que eu acompanho de perto, eu sei que você é bem organizado. Mas como que você aprimora? Porque a gente tende à bagunça, né? E a Aham. gente toda hora tem que olhar a nossa agenda e se planejar. Como é que você faz isso? Eu vou pegar pelo que você falou, que a tendência natural das coisas é caminhar rumo à bagunça, né? Então o Uhum. founder ele tem que saber permear entre o caos e o controle a todo momento. Se tudo tiver organizadinho demais também, talvez a gente está deixando de capturar oportunidades, porque o crescimento causa desordem, Uhum. né? Só que se a gente ficar desordenado demais, a gente não captura esse Sim. crescimento. Então tem que saber permear entre os dois. Eu gosto de trabalhar, César, com agendas pré-estabelecidas, a olhar pelo mês ou pelo trimestre, porque isso ajuda a ocupar menos banda cognitiva. Eu já saber que, assim, cara, de quinta-feira eu discuto produto, de sexta-feira eu tenho reunião com a gestão inteira, de segunda eu discuto marketing. Então eu já tenho essas caixinhas, eu já preparo o espírito para cada um desses dias, e o fato de ter essas caixinhas ajuda a evitar as interrupções que a gente comentou, que é, se eu já tenho um fórum determinado para discutir vendas com o head de vendas de terça-feira, a não ser que seja algo muito urgente, não faz sentido ele aparecer, brotar na minha sala na quinta-feira à tarde para querer resolver um assunto de imediato, sendo que a gente está a 2 dias úteis da próxima reunião de vendas, aonde ele vai me encontrar. Então, quando o time ele começa a confiar que esses rituais funcionam e que já tem as caixinhas pré-determinadas na agenda para a gente discutir os assuntos, você consegue diminuir drasticamente a quantidade de interrupções que acontecem na empresa, e isso já devolve um tempo lascado não só para o CEO, mas para toda a organização. E você passa uma mensagem importante de que a interrupção ela não é valorizada dentro da empresa. Então, eu já vivi muitas fases, né, cara? E às vezes os nossos colaboradores, eles querem demonstrar compromisso com o que está sendo feito de formas diferentes. E às vezes uma das formas de mostrar compromisso é mostrar desespero. E eu passo essas lições às vezes, né? Eu falo, cara, compromisso é sempre muito bem valorizado, mas existe uma linha tênue quando você escapa do compromisso e já vai pro desespero, porque você já tá assim, você quer resolver para ontem, qualquer coisa que cai para você, você já levanta da sua mesa e sai procurando a resposta, e não vai funcionar porque a gente causa desordem na empresa como um todo. Então, quando todo mundo confia no método e vai um tempo até você ajustar para criar essas caixinhas de agenda e fazer funcionar, isso já dá um alívio tremendo. Só que essas caixinhas elas precisam ser revisitadas de tempos em tempos, porque não existe uma agenda fixa de CEO que funciona, porque
conforme a empresa vai mudando de estágio, as prioridades elas vão mudando, você vai tendo que rearranjar essas agendas. Uma coisa que me ajuda bastante é entender, numa visão de trimestre, de mês e de semana, o que, que são as prioridades da empresa que estão diretamente alinhadas às minhas prioridades. Então, eu tenho algumas prioridades no trimestre, de coisas de mais médio e longo prazo que eu vou trabalhar, que vão determinar um pouco da minha agenda do trimestre. Como, por exemplo, fazer evento não é uma coisa que a gente decide essa semana que vai fazer na semana que vem. Normalmente, um trimestre que a gente tem eventos vai determinar muito da cadência da minha Sim. agenda no trimestre como um todo. Eu tenho algumas prioridades do mês, mas eu gosto muito de olhar as prioridades da semana, César. Então, no domingo, quando eu tô com saco de olhar para isso no domingo, ou mais tardar na segunda-feira, eu determino o que são as 3 prioridades para mim da semana, que elas são determinantes para eu poder dizer se a minha semana ela foi produtiva ou não, significa eu ter vencido aqueles objetivos. Então eu traço isso na segunda-feira, e uma vez que eu tracei os meus objetivos, que estão ligados ao que eu sinto que a Hamper precisa de mim naquele momento, eu vou olhar para minha agenda, que é o meu orçamento, e garantir que eu vou alocar tempo suficiente nos objetivos que eu estabeleci. Isso me ajuda a ter uma disciplina de escolher quais compromissos que eu vou aceitar e quais eu vou evitar. Porque quando você tá meio à deriva, você não tem objetivos traçados, o cara te chamar pra tomar um cafezinho amanhã, pô, você aceita, no final você tá ali esperando cair alguma coisa pra você pegar. Mas Sim. quando você traça os seus objetivos, você é intencional na forma como você formata a sua agenda. Uhum. E às vezes eu saio de compromissos fixos que eu estava e deixo claro pra minha equipe assim, ó, galera, essa é uma semana que eu tô sentindo um chamado muito forte para fazer coisas, sei lá, no marketing. Eu vou ter que me dedicar mais a escrever, eu vou ter que dar uma colada no time que tá cuidando dos eventos e dar uma ripa para as coisas acontecerem um pouco mais rápido. Por isso eu tô saindo dessa e dessa e dessa reunião aqui. Então, traçar esses objetivos te ajuda muito a reorganizar. O ponto de loucura que eu vejo, que eu já cometi e vejo outros founders cometendo, é que muitas vezes até faz o exercício de traçar os objetivos. Eu acho que se já faz isso, já é uma vitória, já não tá mais à deriva. Mas se você traça os objetivos, mas não volta para revisitar a sua agenda, é loucura. Sim. Porque você vai falar, pô, eu preciso entregar essas 3 coisas, mas você não aloca o tempo necessário para entregar essas 3 coisas, elas não vão magicamente acontecer. Sim. Sim. A minha experiência com relação a isso, Ricardo, eu comecei o redesign organizacional da empresa, que aí eu ajustei muita coisa, olhando para minha agenda, Uhum. né? E a primeira coisa que eu fiz foi, primeiro anotar tudo que eu fazia durante o dia. Aí eu criei uma planilha que eu anotei, aí eu segmentei e classifiquei as atividades em tipo e subtipo, né? Uhum. Grupo, subgrupo, pode ser o nome que você quiser, Uhum. né? Aí eu fazia 2 análises, eu analisava quanto tempo eu gastei em cada atividade e quanto que eu deveria gastar. Tá. E aí peguei cada dupla dessa, né, de grupo e subgrupo, e comecei a fazer a pergunta seguinte: quem deveria fazer? Mas quem deveria fazer é um papel, não uma pessoa. Porque a Uhum. pessoa fui eu que fiz, mas eu queria saber o papel. Uhum. E aí eu tive um susto a primeira vez que me pediram para fazer isso. Tive um susto, porque 85% do que eu fiz Não precisava ser não era do você. papel do CEO. Uhum. Só Uhum. 15% era do papel que eu julgava ser do CEO. É. 85% não era. Eu lembro a primeira vez que eu fiz que eu fiquei em choque. Você fazia o quê? Tipo, o trabalho de um programador, Cara, eu era trabalho programador, eu era o cara de vendas, eu era o copeiro, eu era o tudo. Eu CS. era o CS, eu era o apagador de incêndio, o bombeiro, eu era o super-herói. Nessa época, eu aposto que assim, chegou um e-mail de um cliente que você tá na cópia, você não esperava 2 minutos o seu time se preparar para responder. Já ia você e pum, respondia. Sim, sim. E aí, cara, assim, e isso foi da provocação que eu só melhoro o que eu meço, né? Então eu tive a necessidade de medir o que eu estava fazendo. Eu falei, eu Uhum. preciso criar um método então ninguém gosta de apontar a hora, né? Cara, durante anos eu apontava a hora semanalmente. Uhum. Semanalmente eu apontava e eu sentava e olhava para minha planilha e falava, cara, eu preciso. E aí saía o plano de ação. Eu tinha na planilha uma aba chamada plano de ação. Eu falava, cara, essa atividade está tomando 30%, esse grupo e subgrupo, esse tipo e subtipo, está tomando 30% do meu tempo. E não é uma atividade minha, é uma atividade do comercial. Cara, por que que eu tô tomando isso? E era muitas vezes eu atravessando o cara.
Aham. Ou não deixando claro o que eu esperava dele. E aí eu trazia ele para a mesa e vamos conversar, vamos esclarecer, né? Muitas vezes sem deixar claro que eu tinha feito essa análise, né? Não deixava claro que, estou te atravessando. Não, eu simplesmente falava, cara, vamos deixar claro aqui as coisas, ó, vou tentar não fazer isso, mas eu estou esperando que você faça isso, né? Outra coisa que eu tinha, né? Cara, muita reunião. Né? Quanto tempo eu gastava em reunião? E aí eu comecei até a fazer um negócio na empresa que eu falava, cara, quanto custou a reunião? Pediam para Uhum. calcular quanto custava cada hora das pessoas da Sim. reunião, né. Outra coisa que eu aboli no meu tempo, foi interessante, eu falei: "Eu não leio mais e-mail que eu estou em cópia, não leio mais". Eu coloquei Uhum. uma regra, era Gmail já que eu usava, coloquei uma regra que eu estava em cópia, já arquivava. Arquiva direto. E aí chegavam as pessoas assim para mim: você leu o que eu te mandei e tal, não sei o quê?" Eu falei: "Você mandou para mim?" "Não, eu te mandei em cópia." Eu falei: "Em cópia eu não leio. Se for para mim, manda para mim. Uhum. Em cópia eu não vou ler." Porque, cara, eu tenho tanta coisa. E eu, como CEO, queriam colocar tudo em cópia. Sim. E na realidade, o seguinte: é muitas vezes para o cara se proteger. Porque ele não tinha certeza se ele podia tomar aquela decisão e queria se proteger, copiando todo mundo ou me usando como um zap, né? Para Aham. dar na testa de todo mundo e falar: eu copiei o César, hein? Uhum. Né? Mas eu, como CEO, e muitas vezes o que eu estou falando aqui, que o founder, o CEO, ele tem que entender que ele se coloca nessa posição. Eu não entendia que eu me colocava nessa posição. Sim. Né? E são pequenas coisas que a gente vai fazendo e isso vai detonando o nosso tempo, mas o pior, detona o tempo da empresa inteira, Total. né? E se você não estabelece essas regras, né, não define prioridade, não define que papel que você tem que fazer, como é que você delega esses papéis, ou seja, o grande trabalho meu é deixar os papéis claros, Sim. a bola rolando, as pessoas jogando na posição correta. Uhum. Né? Isso vai fazer eu salvar tempo. É usar as ferramentas que existem de forma adequada, não de forma errada. Sim. Como é que eu esclareço isso para as pessoas? Então, se o CEO quer arrumar o tempo dele, ele precisa saber onde ele está empenhando o tempo dele. Perfeito. O segundo passo é o quanto ele está ajudando ou atrapalhando. E como que as ferramentas da empresa estão sendo utilizadas para atrapalhar ou ajudar as pessoas. Uhum. Né? Se não tiver essas três coisas muito claras, ele não vai conseguir sair dessa situação que a gente está falando aqui. Uhum. Né? O que eu posso falar é que depois de um tempo eu tinha o prazer de me sentir culpado de sair da empresa depois de 8 horas de trabalho. Eu me sentia culpado, Sim. porque eu tinha feito o meu trabalho. Eu tinha conseguido fazer o meu trabalho. E aí eu tinha que tratar outra coisa. Caramba, eu acho que vou ficar enrolando aqui, né? Vou ver se eu jogo um joguinho aqui, só para o pessoal achar Para que eu não estou sair cedo trabalhando. demais, Mas eu né? sair umas 6:30, vai, porque 5 horas eu tinha terminado a minha função. Sim. Sim. E aí eu consegui me libertar um pouco disso e falar: não, poxa, eu terminei o meu trabalho, tá tudo andando direito, a empresa tá ok, cara, É. vou para casa curtir meus filhos e minha esposa. Sim. Né? E o CEO, o founder, também não fica muito tempo trabalhando por causa, porque a gente sempre vai caçar uma Alguma próxima coisa. batalha. Então, o ideal é a gente conseguir pacificar as batalhas que a empresa já entrou, e que uma vez pacificada a gente possa buscar novas batalhas que a gente pode Sim, entrar, né? Então, não tendo, o CEO não vai ficar ocioso, né? Parece que às vezes a gente fala de encontrar produtividade não é só uma busca por trabalhar menos necessariamente. Primeiro ponto, assim, não é saudável trabalhar entre 12 e 15 horas por dia por muitos anos. Não vamos romantizar. Nos primeiros anos da empresa, onde você tem que bater escanteio e cabecear, é o que você vai fazer, é isso 12 aí. a 15 horas por dia, mas depois que você já cria uma certa inércia, não no sentido pejorativo, mas a empresa ela já caminha com as próprias pernas em alguns aspectos, então, talvez você não precise mais ter essa jornada destrutiva, você consegue se organizar melhor. Mas o fato de você conseguir ir delegando as coisas não significa que você está pouco a pouco passando o seu papel que você vai sair, porque na medida que você domar o jogo, quando você for, por exemplo, CEO de uma empresa de 20 funcionários, quando você domar o jogo e a sua rotina se tornar previsível, a empresa foi de 20 para 40 funcionários e o seu papel se retransformou completamente. E aí, quando você domar a fera de novo, vai acontecer isso de novo. Aí você é uma empresa de 80 pessoas e o seu papel de CEO se transformou. Ou seja, nunca pacifica totalmente, né? Porque quando você termina de pacificar, quando você vê, você já entrou em vários Sim, outros campos de batalha. sim. Vamos pensar, né, por exemplo, os dilemas e os problemas do founder Zap Zap. Ah, Né? Vamos pensar que um cliente liga para você e fala que está com um problema sério, um problema grave.
né? Então, beleza. Em primeiro lugar, o cliente te transformou no suporte técnico, né? É o N1. Você Você é é o o N1. N1. É o primeiro O número a ser CEO N1, chamado. né? É o CEO N1, né? Ou um cara do comercial, em vez de abrir um chamado, ele, para seu conhecimento, manda para o CEO da empresa uma Ah, reclamação de um cliente. uhum. Não, tem que saber porque nós estamos com esse cliente à beira de perder o cliente. Cara, legal, isso é importante saber. Mas é função do CEO. O CEO tem todas as ferramentas para ele resolver isso? Pensa, Provavelmente não. eu não tenho. Eu, quando era CEO, não tinha as Você só ferramentas. tem o poder, que não necessariamente é a ferramenta certa a ser usada ali, É, né? o cara do primeiro nível, ele tem as ferramentas, ele tem, se tiver o processo bem estabelecido. Muitas vezes o problema é esse, que o O sintoma do cliente, às vezes, CEO também ferrado de tempo é porque os processos não estão isso, claros. às vezes o cliente ele já tentou ir pelo caminho certo, mas não funcionou. Não Ó, eu já funcionou. falei com o seu suporte, não resolveu, aí eu falei com o Quem é que comercial, tem não poder de resolveu. arrumar esse processo? O CEO. O CEO. É. Ele tem que ser o principal E aí patrocinador o tempo disso. dele é muito mais útil arrumando o processo que vai beneficiar todos os clientes do que individualmente atuando em cada cliente. Como que eu arrumei isso na minha agenda? Eu via coisas na agenda que eu falava, cara, por que que eu tive que atuar nisso daqui? Porque não está claro algum processo. É isso. Deixa eu sentar com as pessoas envolvidas e dar clareza nesse negócio. Então eu gastava tempo dando clareza, Uhum. porque senão ia ferrar. Ia, de novo, semana que vem, sabe o que ia acontecer? De novo iam me ativar para aquele negócio que não era eu para fazer. Sim. E eu não deixava a bola pingando, então era pior ainda, né? Então, ou seja, o founder, então é esse founder N1. Aí, o que que ele faz? Ele recebe o negócio dele, ele já dispara no WhatsApp uma mensagem para um grupo, ele cria o grupo crise cliente tal. Aham. E aí já Ele põe um do financeiro, um do CS, um do coloca o cara do suporte. suporte, coloca o cara de tecnologia, o cara de produto, o cara do marketing, o cara não sei o que, coloca todo mundo e vum. Quem que vai atuar? Aham. Aí o coitadinho do cara que ele copiou do primeiro nível, ou do segundo nível que tem que fazer, o cara tá esperando algum diretor falar, é para eu fazer ou é... Aham. Cara, ele atravessa nesse negócio. Não, e quem sobra na história já tá se falando num grupo paralelo assim. Olha lá, o César tá Já deu dando uma chilique. extravasa, tá dando chilique de novo. É. Botou todo mundo num grupo lá pra dar um come geral. Já deu come geral. Então, o que que o CEO deveria fazer? Cara, qual é o processo de entrada? Então, quando chegou a acontecer comigo, de eu falar para o cliente, falar, olha, você não abriu o chamado, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a pessoa aqui, Uhum, a gente abrir o chamado com ela, porque ela tem as ferramentas para fazer esse claro. negócio funcionar. Eu não consigo. Você não tá se esquivando do problema, você E tá eu vou passando acompanhar. autoridade pra pessoa que vai resolver o E eu vou problema. pedir para acompanhar. A única coisa que eu pedia quando eu levava um negócio desse, eu falava, cara, se eu abrir o chamado, coloca com uma alta severidade ou prioridade. Né? Nem severidade, é prioridade. Uhum, Prioridade é alta, porque, uhum. cara, se eu fui ativado, eu quero que alguém dê o retorno para tal pessoa. Sim. Né? O que eu fazia? Eu pegava, eu não mandava para o gerente da área, existia uma função chamada CLM, Service Level Manager. Uhum. Esse Service Level Manager, esse cara era Ele o determina responsável a criticidade. criticidade e o acompanhamento desse negócio. Então era um papel. Este papel, quem estava desempenhando, energizando esse papel, eu mandava mensagem para ele, falando: Uhum. olha, foi aberto um chamado, eu fui ativado, eu gostaria que você desse uma atenção Classifica e isso. olhasse Aham. para isso, porque a missão dele é essa, Uhum, ficar olhando o nível de serviço de tudo que está acontecendo. uhum. Pronto. Eu não precisava ativar o diretor da área, o cara, não precisava. Então, eu tinha que praticar a estrutura que foi montada. Eu não tinha licença para atravessar a estrutura. Uhum. É como se eu fosse o legislador que definia uma governança e uma estrutura na empresa, e eu, como CEO, estou submetido àquilo. Eu não Uhum. tenho poder de bypassar aquilo. Aquilo é uma constituição. Aham. Né? Então, quando a gente fala de governança, a gente fala de gestão, a gente fala de ritual, essa é a forma de você se proteger para não ter todas essas reclamações. Sim. Né? Agora, o founder Zap, ele recebe alguma coisa, ele dispara um grupo de WhatsApp. Uhum. Ele recebeu uma coisa, tem uma dúvida, o que ele faz? Ele manda uma mensagem na hora pro cara. Aí também você pode pensar o seguinte, será que não tem horário melhor para isso? Será que não é melhor assim, perto do meio-dia, você mandar uma mensagem, se você precisa tirar alguma dúvida mesmo? Ou se você precisa mesmo tirar uma dúvida, liga.
é urgente. Você precisa daquela informação naquele momento que você não tem, né? Agora pensa o seguinte, o que eu preciso ter para a semana que vem, se eu precisar de novo dessa informação, e não interromper de novo a pessoa? Um processo. Preciso de um processo. Uhum. Por quê? Se eu interrompi a pessoa, é que eu estava brincando no começo do episódio, né? Imagina você interromper um programador. O cara tá lá programando, tal, não sei o quê, pluf, interrompe. Aí ele tem que parar porque o CEO mandou um negócio que ele tem que ver o código agora, que terminou, parou o serviço, tal. Ele faz aquele negócio, corrige. Quando ele volta para o código, o tempo dele fazer essa retomada, não sei o quê, você já contratou bug. Sim. Já contratou bug ali, né? Então, atividades, elas não podem ser interrompidas a todo momento. Essas ferramentas, elas não são utilizadas para essa interrupção. Você vai usar um Slack porque eu estou desenvolvendo um software com muita gente e aí eu preciso ir tirando dúvidas, interagindo com eles, que faz parte desta atividade. Sim. Né? Não é. Aí eu estou focado, estou naquele capítulo, estou naquele grupo do Slack. Ali você está trabalhando em grupo, é diferente. Estou trabalhando em né? grupo. Né? É diferente do que você criar um grupo do nada e começar a disparar mensagem, né? E atrapalhando a empresa inteira. Então, o CEO do WhatsApp, ele não entende o poder dele. Porque todo mundo vai ver, opa, mensagem do CEO, deixa eu parar, porque se o cara mandou mensagem é importante. Sim. Quem não vai querer responder o founder e o CEO? Né? E aí o cara acaba atrapalhando a empresa inteira e aí ele não sabe por que as pessoas não conseguem entregar. Ou ele atravessa, ele manda 3 pessoas e as pessoas não sabem, é para eu fazer ou é para o outro fazer? Não tem processo de autonomia, claro, né? Ou seja, as bordas entre uma área e outra, quem tem que fazer, ele não pratica a governança. Então, cara, para mim, assim, as ferramentas, quando eu olho desse ponto de vista, Ricardo, a culpa tá com o CEO. Sim. E a solução tá com ele também. Também tá com ele. Tá com ele. E se fosse dividir a solução aqui, eu consigo enxergar em 2 etapas, né? Você tem a gestão do tempo do próprio CEO, porque, de novo, meio que a agenda do CEO molda a gestão, molda a agenda da gestão, e a agenda da gestão molda a agenda da empresa como um todo. Então, se o CEO é produtivo, ele não tem garantia de que todo o time é produtivo, mas ele aumenta muito as chances de a empresa como um todo ser produtiva. Se o cara é bagunçado, pode ter certeza de que a empresa inteira vai ser bagunçada. Então, acho que o CEO barra founder encontrar alavancas para melhorar a gestão do seu tempo, melhorar a sua produtividade. Aqui a gente está falando de bom uso das caixas de entrada, bom uso de agenda, criar reuniões que são propositivas, que realmente funcionam e fazer a coisa acontecer através dessas reuniões. Mas eu acho que tem um segundo ponto que talvez seja o maior causador de problemas, que tem a ver com a delegação. E eu acho que muitos CEOs de startups não são gestores profissionais, são gestores que foram formados na jornada como eu. Eu não sou um executivo de carreira, eu não fui trainee, eu não fui estudar fora e aprendi as melhores práticas de gestão para daí ser alocado para ser um CEO. Eu criei uma empresa do zero e eu fui sendo o CEO dessa empresa ao longo da jornada, aprendendo meio na cabeçada, lendo os livros, conversando com as pessoas. Mas eu acho que uma coisa que foi game changer para mim foi a partir do momento que eu comecei a entender melhor o quanto a qualidade de como eu delegava as coisas tinha uma inferência direta nos problemas que eram causados dentro da empresa, né? Sim. E por delegação dá para a gente entender um pouco do que você falou, de você criar quase que a constituição da empresa, né? O que são as boas práticas, o que pode, o que não pode, o que é um SLA, enfim, tem todo o conjunto de regras para a gente saber. Pô, se um cliente chega reclamando, qual que é o procedimento? Ah, não tinha? Então a gente vai sofrer com isso uma vez, mas na próxima a gente já vai corrigir para que tenha um procedimento para isso. E tem também uma questão de gostar de gastar tempo, não no sentido ruim, mas gostar de investir tempo, dando o contexto que as equipes precisam para produzir. Porque muitas vezes tem aquele ato heróico que a gente gosta de brincar, que o CEO ele foi lá, atravessou todo mundo e ele resolveu, porque ele no final ainda gosta de passar uma mensagem para o time de que assim, ó, tá vendo?
só eu sei resolver isso aqui. Só que ele nunca gastou o tempo dele um dia parando para explicar para quem é responsável por resolver aquele tipo de problema, como resolver aquele problema, né? Sim, Eu acho que o caminho para resolver isso é aumentar a sofisticação enquanto gestor, né? Aprender métodos de delegação, aprender a fazer reuniões mais produtivas, aprender a melhorar a sua comunicação, que às vezes o cara ele acha que ele foi claro, né? Ele fala, pô, César, eu te pedi, eu te falei o que precisava ser feito. Sim, mas às vezes aquele cara ele ainda não tem propriedade para saber como precisa ser feito ou qual que era o grau de criticidade que aquilo tinha, né? sim, sim. E eu tinha um negócio que era bem legal, assim, porque e realmente eu via mudando no meu dia a dia quando eu comecei a anotar as coisas, porque eu tinha atividades que eu falava assim, eu faço essa atividade em 1 minuto e Uhum. eu vou demorar 1 hora para ensinar as Pra pessoas a ensinar, fazerem. é. Mas aí quando eu olhava na agenda que eu tinha feito 20 vezes na semana aquilo, Deveria compensaria você ter ensinado alguém, né. entendeu? Depois de 3 semanas, eu já estava gastando muito mais que as 60 minutos que eu gastaria para ensinar a pessoa, Uhum. né? Fora que as pessoas perdiam contexto, se sentiam um pouco empoderadas, se sentiam atravessadas Claro. por mim. Eu não percebia que eu fazia isso, e as pessoas acabavam encarando dessa forma. Do ponto de vista delas, eu estava ajudando eu olhando o meu ponto de vista. Do ponto Aham. de vista delas, eu estava atravessando elas. Uhum. Eu estava fazendo o trabalho delas. Então você fala, o César está fazendo, não vou fazer, né? Uhum. E aí eu começava a priorizar essas coisas que mais se repetiam. E aí eu fui criando Slack, criando tempo mais disponível para eu poder fazer as outras coisas e eu realmente me apoderar do cargo que eu deveria fazer e na forma que eu deveria fazer, Aham. né? Então, se você é um CEO e está enfrentando, né, essa dificuldade aqui da gestão do seu tempo, a mensagem nossa é clara, né, Ricardo, de que cabe a você, né, criar a forma de resolver, Sim. né? Não tem um livro especificamente para você ler ou alguém para contratar para fazer isso por você. É você botar na sua cabeça isso como um mantra, né? Que eu preciso ser dono da minha agenda, né? Uhum. Existe a frase de que empresas organizadas prescindem de gestores organizados. Sim. Se você não é organizado, e eu pego muito no pé quando eu vejo que o empreendedor não nem agenda direito ele mantém, Uhum. né? Cara, isso é um péssimo sinal, Sim. né. Então eu acho que essa é um pouco do resumo, né, dessa pergunta que a gente colocou lá no início, né, de que: Aham. "Ah, nossa, eu sou um founder que está sem tempo", né. Você está sem tempo Sim. por sua culpa. Eu vou trazer um ângulo pra gente ir encaminhando o episódio, talvez um pouco diferente do consenso comum, que é eu tenho a sensação de que a evolução do CEO é ir caminhando para ele ir absorvendo papéis cada vez mais gerenciais e se tornando, como a gente fala, né, prescindível dentro da operação e empoderando as outras áreas. E eu vivi essa jornada de ir transformando o meu papel para ser assim, o líder dos líderes, vamos dizer assim, dentro da Hamper. E talvez eu tenha feito esse movimento até de uma forma um pouco precoce do ponto de vista do estágio da empresa. E hoje eu passei a sentir falta e hoje eu consigo me dedicar de que assim gosto de que assim o meu papel principal é ser o líder dos líderes, é o trabalho gerencial, mas gosto também de usar um pouco da força que o meu papel atribui a mim e o nível de conhecimento que eu tenho sobre certos temas para escolher alguma, alguma área para energizar durante um certo período. Eh, então, por exemplo, quando eu identifiquei que a possível falta de crescimento da empresa vinha de a gente não estar tão presente no mercado, eu botei na minha consciência assim, cara, ninguém, eu não vou esperar que o time, a gente não tem essa competência desenvolvida dentro puramente do time de marketing e vai demorar muito tempo para a gente adquirir essa competência e se eu colar nesse assunto, eu consigo acelerar esse assunto. Então eu dividi o meu papel de CEO em dois. Eu procuro ser o CEO, fazer o trabalho de gestão, a cadência de gestão da empresa funcionar, e uma parte do meu tempo eu escolho energizar uma área que é a presença da empresa no mercado.
A gente já viu o caso, por exemplo, do Rodrigo da Octadesk, que contou aqui pra gente que num determinado momento ele entendeu que o papel dele como CEO, além de fazer a cadência de gestão, era energizar produto, porque naquele momento o produto era... Então, o que eu quero dizer com isso é que eu acho que em estágios iniciais, talvez uma organização maior, que já tem toda uma estrutura, ou deveria ter toda a estrutura para funcionar, o papel do CEO é de fato ir caminhando para ele cuidar do time de gestão, mas eu acho que em estruturas menores, a gente ainda tem que escolher alguns papéis ou algumas áreas que a gente, como CEO, vai usar todo o buffer que um fundador, que um CEO tem para ajudar aquela área a ter um superpoder. Porque às vezes, dentro do que a estrutura consegue pagar, você consegue ter várias áreas medianas, sem soar mal aqui. Mas se você, com o conhecimento e a força do founder, escolher uma área para você energizar, você faz aquela área aí de mediana para ter superpoderes, aquilo é um diferencial no crescimento da empresa naquela etapa da jornada, né? O que eu falo para resolver esse dilema que você comentou, a gente precisa ter a seguinte consciência. Eu posso ter vários papéis energizados pela mesma pessoa. Uhum. Então, não existe incompatibilidade de eu ser o CEO e ser o cara do produto ou da oferta. Né? Eu posso energizar os dois papéis. Talvez eu seja a melhor pessoa e eu consigo, né, gerenciar os dois. A questão é, será que fica... Porque em algum momento eu posso ter que ir mais para um do que para outro. Ou em algum momento a minha paixão está no produto. E é pesado para eu ser CEO. E talvez fique mais fácil eu até escolher e falar, cara, talvez chegou o momento de eu contratar um CEO profissional. Porque esse cara vai fazer o que o CEO tem que fazer e eu não me sinto feliz com isso. Eu prefiro estar no produto, né? Faz parte até da maturidade, ter essa clareza. Então, eu tô com N papéis. Quando esse negócio está meio misturado, então, eu sou o CEO que também trabalha com produto, né? As pessoas não vão te encarar como o cara do produto, vão te encarar sempre como o CEO que entra no produto. Uhum. Né? E talvez o CEO que entra no produto não tenha clareza das coisas que o cara de produto tem que entregar naquele papel que ele está desempenhando. Uhum. Então, ter os papéis separados e você falar, eu estou energizando o papel CEO e o papel produto, facilita mais no entendimento até da empresa como um todo. Sim. Né? Porque aí a gente deixa de julgar as pessoas, a gente julga se o papel está sendo cumprido ou não. Uhum. E quando o papel deixar de ser cumprido, pode ser simplesmente por uma carga cognitiva. A pessoa não está conseguindo hoje, ela dedica muito mais tempo para um do que para outro, chegou a hora da gente escolher em qual que ela vai ficar. Porque a gente vai ter que trazer alguém de fora. Porque ficou muito grande esse negócio. Né? Então, tem mecanismos, né, de você criar. Então, eu gosto muito desse racional, de você definir papéis, e a partir dos papéis, eu posso ter uma pessoa que é tipo fragmentado lá do filme, que o cara tem 10 entidades dentro dele lá, personalidades dentro dele. A gente pode ser na empresa um fragmentado da vida que tem 2, 3, 4 papéis. Né? Só que você tem que saber que eu vou dedicar 20% para um, 30% para outro, 25% para os outros dois, e vou me dividir. Algum momento não estou cumprindo como se mede a evolução desse papel e o objetivo desse papel, eu não estou cumprindo, está na hora, talvez isso seja um indício de que a gente precisa colocar alguém mais dedicado para esse papel. Boa. Né? E aí a gente deixa de julgar as pessoas só. Né? E aí julga muito mais o quanto que esse problema foi a pessoa que não conseguiu porque ela não tem a capacidade, e aí você precisa educar, fazer uma série de mudanças, ou simplesmente, cara, a gente chegou a hora dele fazer só um papel. Muito bom. Né? Antes de a gente fechar, sempre eu gosto muito quando você cita aquele exercício que você falou, que você fez meio que um download da sua agenda e gastou um tempo catalogando para entender basicamente onde o seu tempo estava sendo alocado. E eu percebo que as pessoas se interessam bastante também quando você cita esse exemplo. E uma coisa que me marcou muito, a gente não costuma mencionar muitas teorias aqui, mas sempre que agrega, eu li aquele The Great CEO Within, é um livro bem conceituado no meio dos empreendedores, vai fazer uns 2 ou 3 anos. Uma das coisas que mais me marcou foi que ele fala de um exercício parecido com o que você fez, mas ele traz uma visão um pouco mais de coaching para você, como CEO, entender onde de fato você tem a sua zona de potência, né? E aqui a gente pode ter pessoas que têm opiniões diferentes, de entender talvez o CEO tenha que ser um grande generalista que tem que olhar todas as áreas de forma igualitária. Eu tenho uma opinião um pouco mais de que a empresa
ela nunca é perfeita, ela nunca é toda equilibrada, e meio que a assimetria do CEO acaba determinando as assimetrias da empresa, mas aquilo pode ser usado como zona de potência. Às vezes, cara, o CEO é um cara de venda e a empresa acaba sendo, e a maior fortaleza da Eu empresa posso é perder o venda. melhor cara de vendas e ganhar um CEO medíocre. É isso, é Mas a isso, consciência precisa vir dele. é isso. Porque é difícil até, eu muitas vezes estou em conselhos que eu consigo enxergar falando, cara, talvez se ele tivesse na posição de produto ou de tecnologia, ele estaria muito melhor, E mas talvez por uma questão de ego, uma questão de até, cara, eu quero me desenvolver para isso, sim, mas ele, então, se ele quer, ele precisa estar disposto a fazer o trabalho. E é chato, aham, talvez, fazer o trabalho que você não está entregando a maior potência. sim. Ou você ser avaliado e falar, cara, aqui não é o seu papel, É. talvez seja melhor você ir para esse outro lugar. Uhum. Então, quando tem os papéis e tem a clareza como é que você mede o quanto o cumprimento desse papel está sendo feito, e se a pessoa que está energizando aquele papel não está conseguindo fazer, e é um outro papel ela faz bem, fica meio que natural ela saber, né? Que, cara, Sim, é onde eu me sinto bem, onde eu me sinto. sim. Daí é melhor, então, a gente contratar. E eu tenho exemplos de empresas que o CEO, que era o founder, chegou à condição e falou, cara, chegou num patamar que, cara, é muito chato, eu não quero fazer isso. Eu não quero ser o Traz um CEO. executivo de Melhor mercado trazer e uma pessoa que eu sim. confie e tal, e aí, cara, eu vou responder para ele. Ponto, Uhum, né? uhum. E aí ele tem que tomar o cuidado de ele não querer responder sendo CEO, né? Sim. Porque ele vai ser executivo. E Aham, aí é outro chapéu que ele tem que entender, né? aham. Passa a governança. É diferente você estar como executivo, estar no conselho ou ser sócio. Sim. Cada um tem a sua função, né? Então, dificilmente você vai colocar o CEO. O CEO não é um membro do conselho. O Uhum. CEO participa da reunião de conselho, mas ele reporta para o conselho. Sim. Talvez o sócio não esteja no conselho aqui, porque como que ele responde para o executivo e vai ser do conselho? Uhum. Mas ele é sócio. Então, tem coisas como sócio que do conselho vai subir para ele. É aí que você Sim. começa a governança da empresa, né? Então, Uhum. tudo isso está ligado. Mas o ponto importante é a definição desses papéis. Perfeito. E eu, como founder, CEO, preciso identificar que eu tenho que ser a força para ajustar essa Para estrutura. mim a solução tá no que você falou, de você ser o CEO e eventualmente você assumir mais de um papel que você vai energizar. Se isso está muito bem alinhado na empresa, tá tudo bem. Para mim o problema é quando o cara ele escolhe no que ele vai atuar meio que por conveniência, né? Sim. Ele escolhe o que ele vai fazer da semana, atravessa áreas que já tem liderança e ele vai porque ele sente que o chamado dele é ir para lá e ele sai atravessando o que ele tiver que Sim. atravessar. Tem gente que fala também, Ricardo, que isso vale para quê? Uma empresa com. Eu tenho 20 pessoas na empresa, vou fazer esse negócio? Cara, faça. Sim. Faça com 20, com 200, com. Para cada fase são papéis diferentes. Uhum. Uma empresa de 200 pessoas tem muito mais papéis do que uma empresa de 20, Sim. né? Mas precisa ser feito. Então, precisa sempre estar olhando para isso, né? Então, independente do tamanho. Uhum. Se você tiver 5 pessoas, é bom você deixar claro o que cada um faz. Claro. Até para você saber, eu estou fazendo, até para ter a prioridade. Para quem que eu vou contratar? Quem vai ser o próximo cara? Talvez seja assim, eu sou CEO, eu sou o vendedor. Vamos pensar no começo da Hamper. Lembra que a gente falava para você? Você era o vendedor, Uhum. mas você também era o CEO. Você era o cara que definia muita coisa do produto. E aí o que a gente teve clareza? Cara, onde você gastava mais tempo, como vendas. Uhum. A gente falou, vai liberar mais tempo do Ricardo para ele desempenhar as outras coisas se a gente contratar o E cara de era mais vendas. fácil de delegar também, porque ali já estava playbookado. A parte de Isso. produto eu ainda não sabia materializar, porque vinha um pouco do meu gut, do que eu via no mercado, então eu não conseguia Isso passar o aí. papel. Mas vendas já estava tudo documentado. Você viveu muito isso, né? Eu Sim, participei disso, né? E foi legal que desde o começo você tinha essa consciência, você sabia onde estava gastando mais tempo e onde eu tinha que trazer outras pessoas e foi saindo disso, né? perfeito, perfeito. E só para não deixar de mencionar, eu esqueci de falar, eu mencionei o livro, mas não mencionei qual que era a ferramenta. O Matt Mochary, que é o escritor do livro, ele recomenda fazer um exercício parecido com o que você falou, de você ir anotando onde você vai alocando, mas um pouco diferente de o desfecho ser você definir o que poderia ser você a fazer ou outra pessoa. Ele recomenda para o CEO anotar o que ele fez que energizou ele, energizou no sentido de Deixar bem-estar mesmo, de feliz. energia, te deixou feliz, você se sentiu potente, e o que foi aquilo que você não se sentiu potente. É claro que você não vai abrir mão do que você não gosta de fazer, simplesmente porque você não gosta,
mas um pouco do exercício que ele propõe é para você ir caminhando, mesmo como CEO, que é um chapéu mais generalista, você ir caminhando mais para o que é a sua zona de potência. Não tentar inventar muita moda, assim, se você não é o cara do financeiro, talvez não é ali que você vai brilhar mesmo, bicho. Contrata alguém que é bom naquele assunto para resolver esse assunto para você e vai colar nos assuntos que É isso você aí. consegue entregar mais valor. É isso aí. Bora fechar o Muito episódio? bom. Vamos lá. O down é quem não sabe onde está gastando seu tempo. Uhum. Esse para mim é o principal down, né? Aham. Ele culpa todo mundo, mas ele não avalia o próprio umbigo, né? Então, se você não está analisando onde você está gastando seu tempo, se você não está medindo isso, é impossível você melhorar algo que você não mede. Boa. Boa. Pra mim, o Down é o founder que distribui reunião pra todo lado, cara. E eu acho que, assim, reunião. Não, o chimpanzé com a metralhadora, né? É, bem isso, cara. Eu acho que, assim, reunião é uma baita ferramenta gerencial quando bem aplicada, mas é uma ferramenta destruidora de produtividade quando mal aplicada. E muitas vezes, por falta de habilidade gerencial e por desencargo de consciência, coloca todo mundo em reunião o tempo todo, que dá aquele sentimento de que, pô, tô fazendo o meu trabalho, tô enxergando o que todo mundo tá Sim, falando, mas a gente tem sempre que ter consciência de que o tempo que a gente tá em reunião, a gente não tá produzindo de fato. De vez em quando a gente precisa parar para fazer acompanhamento, para se realinhar e para tomar decisões, mas quando não, devolve o tempo da galera de trabalho. Uma coisa que mudou muito jogo para nós na Hamper, que assim, eu acho que como toda empresa, durante a pandemia, durante o trabalho remoto, a gente saiu pondo reunião para todo lado, porque a gente tinha aquele meio que necessidade de awareness do que está acontecendo dentro da empresa. Eu mesmo saía de uma reunião e entrava em outra, e eu sei que todos os founders estavam vivendo essa loucura. Mais de uns anos para cá, a gente estabeleceu um limite dentro da Hamper de que reuniões gerenciais só podem ser marcadas na parte da manhã. Se algum gestor quiser marcar one-on-one com alguém da equipe dele, aí é a decisão micro da área dele, de como ele toca. Mas na Hamper, reuniões gerenciais é só na parte da manhã. Pode parecer uma coisa simples, mas eu já sei que qualquer compromisso externo que eu for aceitar, qualquer bloco grande de tempo que eu quiser ser produtivo, eu vou jogar sempre para a parte da tarde. Eu evito assumir compromissos de manhã, porque de manhã eu já estou voltado para a gestão da empresa. Pois traz é uma coisa simples, mas traz uma previsibilidade de agenda para muito todo bom, mundo. muito bom. E a gente tem que se virar em fazer as reuniões caberem dentro da manhã, porque não é aceitável já Legal, sobrar para tarde. legal, legal. Meu up? Vamos lá. Meu up é respeitar os rituais. Para mim, o CEO que respeita os rituais, o CEO que tem o cuidado ao ativar pessoas, né? Aquela mensagem assim, vou mandar mensagem para tal pessoa, mas eu não vou ter reunião com ele daqui a 2 dias. Cara, essa é uma informação que eu consigo segurar daqui a 2 dias. Quando eu tiver reunião com ele, eu pergunto isso, a gente trabalha sobre esse tema. Anota em um lugar e no tempo devido faz o ritual funcionar, Uhum. né? Eu acho que quem tem esse cuidado, né? Eu conheço empreendedores que, né, CEOs que são pragmáticos dessa forma, né? E, pô, eu acho que são caras que você vê a empresa rodando bem, Sim. que as pessoas têm clareza do que elas têm que fazer e têm tempo para fazer e não estão nessa vibe de que, nossa, tô atolado e não dá para fazer mais nada da minha vida, né? E não adianta de nada ele ser o cara que estabelece os rituais, estabelece a constituição da empresa, só que ele é o primeiro a rasgar isso no meio quando ele tem Sim. Até oportunidade, porque né? se ele fizer direito, vão ter líderes embaixo dele que estão fazendo errado. Uhum. E aí ele tem o papel de sentar com o cara e ajudar o cara a É fazer direito, verdade. né? E ele tem autoridade, inclusive, para isso, né? Isso. Boa. Para mim, um up é o CEO, o founder, conseguir ser propositivo na agenda dele, e não ficar à deriva, não ficar sob demanda. E eu sei que durante muito tempo é difícil a gente ser propositivo, e é uma das queixas que eu mais ouço de colegas founders que falam, cara, eu passei a semana apagando incêndio. E parece que o cara parece que perde até a vontade de tentar ter algo propositivo, porque ele se frustra, né? Ele fala, pô, eu estabeleço um objetivo que eu já sei que eu não vou alcançar, então eu até paro de pôr o objetivo para eu não me frustrar. Mas na medida que a gente é intencional, cara, e de novo, o founder, CEO, tem muita força nas coisas. O que a gente escolhe fazer, o que a gente determina que é prioridade, vai ser prioridade. Então, experimente. Se puder ter uma alavanca que você tira desse episódio, experimenta na próxima segunda-feira traçar 3 objetivos
para você na semana, que faça chuva, faça sol, você vai ter que fazer acontecer. Nem que você saia de outros compromissos que você já se comprometeu. Experimenta fechar uma sexta-feira sentindo o sabor de você ter atingido os 3 objetivos que você traçou. Você vai ficar viciado nisso, bicho. Sim. E aí, o sentimento é que, pô, parece que só ter feito 3 coisas numa semana é pouco, mas no acumulado do ano, 52 semanas, você venceu 150 batalhas que você escolheu. Quanto que não dá para fazer uma empresa evoluir nesse sentido, né? É isso aí. Boa. Muito bom. Valeu, cara. Valeu, cara. Até o próximo. Abraço. Até, abraço.